Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atento às vozes do mundo possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo.
Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu atento às vozes do mundo possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa
que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações.
A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu atento às vozes do mundo possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder
da sabedoria do Bosatsu atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deves ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição
todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atento às vozes do mundo possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atento às vozes do mundo
pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deves ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu, atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Hoje vamos realizar a Sutra do Lótus, Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da doença, da morte, da velhice. Ele eliminará todos os sofrimentos. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. Feche seus olhos, pense e visualize um local maravilhoso e sinta a presença de Buda, de Jesus, de Krishna vindo até você, te abençoando, te curando e te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Fica assim. Namastê. Oração a São Bento.
rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento servia-se do sinal da cruz para fazer milagres e vencer as tentações. Daí veio o costume muito antigo de representá-lo com uma cruz na mão. Através dos séculos, foram cunhadas medalhas de São Bento de várias formas. Desde o século XVII, começou-se a cunhar medalhas, tendo de um lado a imagem do santo com um cálice, do qual sai uma serpente e um corvo, com um pedaço de pão no bico, lembrando as duas tentativas de envenenamento das quais São Bento saiu milagrosamente ileso. O outro lado da medalha apresenta uma cruz e entre seus braços estão gravadas as iniciais CSPB em latim, Crux Sancti Patris Benedicti, em português, Cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical da cruz, lêem-se as iniciais CSSML, em latim, Crux Sacra Sit Mihi Lux, em português, a cruz santa seja. Oração para alcançar alguma graça. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. Requisitos para o uso da medalha. O uso habitual da medalha tem por efeito colocar-nos sob a especial proteção de São Bento, principalmente quando se tem confiança nos méritos de tão grande santo e nas grandes virtudes da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São numerosos os fatos maravilhosos atribuídos a esta medalha. Ela nos assegura poderoso socorro contra as ciladas do demônio e também para alcançar graças espirituais, com conversão, vitória contra as tentações, inimizades, etc. Igualmente nos protege contra os acidentes de toda espécie, cura as doenças. Contudo, a medalha não age automaticamente contra as adversidades, como se fosse um talismã ou vara mágica. Todo cristão, a exemplo de Jesus Cristo, deve carregar a sua cruz, pois é necessário que nossas faltas sejam expiadas, nossa fé seja provada e nossa caridade purificada, para que aumentem nossos méritos. O símbolo da nossa redenção, a cruz, gravada na medalha, não tem por fim nos livrar da prova. No entanto, a virtude da cruz de Jesus e a intercessão de São Bento produzirão efeitos salutares em muitas circunstâncias. A medalha concede também graças especiais para a hora da morte, pois São Bento, como São José, são padroeiros de boa morte. Para se ficar livre das ciladas do demônio é preciso, acima de tudo, estar na graça e amizade com Deus. Portanto, é preciso servi-lo e amá-lo, cumprindo todos os deveres de justiça, em uma palavra, cumprimento de todos os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Nem o demônio, nem alguma criatura tem o poder de prejudicar verdadeiramente uma alma unida a Deus. Em resumo, o efeito da medalha de São Bento depende em grande parte das disposições da pessoa para com Deus e da observância dos requisitos acima mencionados. Recomende-se aos que usarem a medalha rezarem diariamente as orações cujas iniciais estão na medalha, acrescentando Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Indulgências. Ao fiel que usar piedosamente a cruz, crucifixo ou medalha, benta por sacerdote ou diácono,
é concedida indulgência parcial. Concede-se indulgência plenária ao fiel que visitar piedosamente uma igreja oratória de religiosos na festa do seu fundador e rezar o Pai Nosso, que será no dia 21 de março e 11 de julho. Oração da medalha. Cruz do Pai São Bento, cruz santa, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes com coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração da medalha. Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa, seja minha luz, não seja dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Mãe divina, rogai por nós. Mãe divina, rogai por nós. Mãe divina, rogai por nós. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Namastê. Oração a São Bento. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento servia-se do sinal da cruz para fazer milagres e vencer as tentações. Daí veio o costume muito antigo de representá-lo com uma cruz na mão. Através dos séculos, foram cunhadas medalhas de São Bento de várias formas. Desde o século XVII, começou-se a cunhar medalhas, tendo de um lado a imagem do santo com um cálice, do qual sai uma serpente e um corvo, com um pedaço de pão no bico.
lembrando as 2 tentativas de envenenamento das quais São Bento saiu milagrosamente ileso. O outro lado da medalha apresenta uma cruz e entre seus braços estão gravadas as iniciais CSPB em latim, Crux Sancti Patris Benedicti, em português, Cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical da cruz, leem-se as iniciais CSSML, em latim, Crux Sacra Sit Mihi Lux, em português, a cruz santa seja. Oração para alcançar alguma graça. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. Requisitos para o uso da medalha. O uso habitual da medalha tem por efeito colocar-nos sob a especial proteção de São Bento, principalmente quando se tem confiança nos méritos de tão grande santo e nas grandes virtudes da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São numerosos os fatos maravilhosos atribuídos a esta medalha. Ela nos assegura poderoso socorro contra as ciladas do demônio e também para alcançar graças espirituais, com conversão, vitória contra as tentações, inimizades, etc. Igualmente nos protege contra os acidentes de toda espécie, cura as doenças. Contudo, a medalha não age automaticamente contra as adversidades, como se fosse um talismã ou vara mágica. Todo cristão, a exemplo de Jesus Cristo, deve carregar a sua cruz, pois é necessário que nossas faltas sejam expiadas, nossa fé seja provada e nossa caridade purificada, para que aumentem nossos méritos. O símbolo da nossa redenção, a cruz, gravada na medalha, não tem por fim nos livrar da prova. No entanto, a virtude da cruz de Jesus e a intercessão de São Bento produzirão efeitos salutares em muitas circunstâncias. A medalha concede também graças especiais para a hora da morte, pois São Bento, como São José, são padroeiros de boa morte. Para se ficar livre das ciladas do demônio é preciso, acima de tudo, estar na graça e amizade com Deus. Portanto, é preciso servi-lo e amá-lo, cumprindo todos os deveres de justiça, em uma palavra, cumprimento de todos os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Nem o demônio, nem alguma criatura tem o poder de prejudicar verdadeiramente uma alma unida a Deus. Em resumo, o efeito da medalha de São Bento depende em grande parte das disposições da pessoa para com Deus e da observância dos requisitos acima mencionados. Recomendo-se aos que usarem a medalha rezarem diariamente as orações cujas iniciais estão na medalha, acrescentando Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Indulgências. Ao fiel que usar piedosamente a cruz, crucifixo ou medalha, benta por sacerdote ou diácono, é concedida indulgência parcial. Concede-se indulgência plenária ao fiel que visitar piedosamente uma igreja oratória de religiosos na festa do seu fundador e rezar o Pai Nosso, que será no dia 21 de março e 11 de julho. Oração da medalha. Cruz do Pai São Bento, cruz santa, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes com coisas vãs. É mal o que ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração da medalha. Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa,
seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Cruz do Santo Pai Bento, Cruz Santa, seja minha luz, não seja dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Mãe divina, rogai por nós. Mãe divina, rogai por nós. Mãe divina, rogai por nós. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Namastê. Oração a São Bento. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento servia-se do sinal da cruz para fazer milagres e vencer as tentações. Daí veio o costume muito antigo de representá-lo com uma cruz na mão. Através dos séculos, foram cunhadas medalhas de São Bento de várias formas. Desde o século XVII, começou-se a cunhar medalhas, tendo de um lado a imagem do santo com um cálice, do qual sai uma serpente e um corvo, com um pedaço de pão no bico, lembrando as 2 tentativas de envenenamento das quais São Bento saiu milagrosamente ileso. O outro lado da medalha apresenta uma cruz e entre seus braços estão gravadas as iniciais CSPB em latim, Crux Sancti Patris Benedicti, em português, Cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical da cruz, leem-se as iniciais CSSML, em latim, Crux Sacra Sit Mihi Lux, em português,
a cruz santa seja. Oração para alcançar alguma graça. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. Requisitos para o uso da medalha. O uso habitual da medalha tem por efeito colocar-nos sob a especial proteção de São Bento, principalmente quando se tem confiança nos méritos de tão grande santo e nas grandes virtudes da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São numerosos os fatos maravilhosos atribuídos a esta medalha. Ela nos assegura poderoso socorro contra as ciladas do demônio e também para alcançar graças espirituais, com conversão, vitória contra as tentações, inimizades, etc. Igualmente nos protege contra os acidentes de toda espécie, cura as doenças. Contudo, a medalha não age automaticamente contra as adversidades, como se fosse um talismã ou vara mágica. Todo cristão, a exemplo de Jesus Cristo, deve carregar a sua cruz, pois é necessário que nossas faltas sejam expiadas, nossa fé seja provada e nossa caridade purificada, para que aumentem nossos méritos. O símbolo da nossa redenção, a cruz, gravada na medalha, não tem por fim nos livrar da prova. No entanto, a virtude da cruz de Jesus e a intercessão de São Bento produzirão efeitos salutares em muitas circunstâncias. A medalha concede também graças especiais para a hora da morte, pois São Bento, como São José, são padroeiros de boa morte. Para se ficar livre das ciladas do demônio é preciso, acima de tudo, estar na graça e amizade com Deus. Portanto, é preciso servi-lo e amá-lo, cumprindo todos os deveres de justiça, em uma palavra, cumprimento de todos os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Nem o demônio, nem alguma criatura tem o poder de prejudicar verdadeiramente uma alma unida a Deus. Em resumo, o efeito da medalha de São Bento depende em grande parte das disposições da pessoa para com Deus e da observância dos requisitos acima mencionados. Recomendo-se aos que usarem a medalha rezarem diariamente as orações cujas iniciais estão na medalha, acrescentando Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Indulgências. Ao fiel que usar piedosamente a cruz, crucifixo ou medalha, benta por sacerdote ou diácono, é concedida indulgência parcial. Concede-se indulgência plenária ao fiel que visitar piedosamente uma igreja oratória de religiosos na festa do seu fundador e rezar o Pai Nosso, que será no dia 21 de março e 11 de julho. Oração da medalha. Cruz do Pai São Bento, cruz santa, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes com coisas vãs. É mal o que ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Oração da medalha. Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa, seja minha luz, não seja dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine. Amém. Mãe divina, rogai por nós. Mãe divina, rogai por nós. Mãe divina, rogai por nós. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Namastê.